Olá, eu sou Durval Jacinto, eu sou engenheiro eletrônico e mestre em automação industrial pela Unicamp. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial, tá? Profissional de primeira linha, Juliana Portas. Gratidão por você ter vindo. Obrigada. Você já tinha nos brindado com outra entrevista junto com a Daniela Canto, tá? Que foi fantástica. E hoje eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória profissional. Tá? Bom, obrigada Obrigado pelo a você. convite. Juliana, você fez o primeiro grau, o ensino médio, e como é que foi a sua escolha de profissão? É curioso até essa resposta, né? Essa pergunta parece simples, mas é bem complicado mesmo a gente escolher com 17 anos o que a gente vai fazer o resto da vida, não é? É. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que é fonoaudióloga. Então, desde pequenininha eu vi ela trabalhando, ela trabalhava em APAI, trabalhava com equipamentos auditivos, né? Com toda a parte de aparelho auditivo, enfim. E na escola eu entendia que eu gostava de biologia, de ciências e também gostava de humanas. Então foi assim, nossa, eu já pensei em ser astronauta, acho que muita gente pensa. Legal. Pensei em ser dentista. E aí eu gostava muito dessa questão também da humanas, né? Então eu falei, acho que eu vou fazer fonoaudiologia, conversei com a minha tia e tal. E a fonoaudiologia, ela mescla muito essas várias áreas. Ela mescla saúde, medicina, ela mescla arte, né? Quando a gente trabalha com os artistas, com os cantores, Sim. com os atores. E ela mescla também a questão da performance profissional. A gente tem um olhar também voltado para a infância, né? Hoje em dia eu não trabalho mais com criança, mas o desenvolvimento infantil, como a criança se desenvolve, como a criança aprende a falar, as alterações de desenvolvimento de fala. A fonoaudiologia também tem uma área voltada para a parte escolar, que é a questão da leitura escrita, como as crianças escrevem, como as crianças aprendem a escrever, tem alterações, enfim. Então, o leque da fonoaudiologia é muito amplo. Mas eu acabei escolhendo a profissão voltado principalmente pela área. Então, eu gostava de humanas e gostava de biológicas. Falei, acho que eu vou fazer isso daqui. Mas o mais curioso é que eu entrei na faculdade, passei no vestibular, e na primeira semana, um dos trotes, era, eu fiz PUC em Campinas, um dos trotes era a gente assistir várias palestras de profissionais muito renomados. Bacana. E também a gente foi visitar uma praia lá de Campinas. Então tinha esses trotes assim pra gente, vamos ver, cair na real, né? Que é a fonoaudiologia. Mostrar o que é o mundo real. Isso. E aí eu tive a primeira aula, né? Era assim, segundo dia de aula, que foi com uma fonoaudióloga. E aí ela foi falar de voz, ela trabalhava com telejornalismo, e ela trabalhava com a voz, com a expressividade. Falei, é isso que eu quero fazer. Mas Então, olha você que... enxergou você falando telejornalismo ou não? Não. Eu cuidar dessas pessoas. Certo. E aí ela falou desse bastidor, do telejornal, dos atores, de um narrador esportivo. Ela falou todo esse bastidor do que a gente chama hoje de voz profissional. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Imagina, então quer dizer, eu entrei na faculdade e eu descobri o que eu queria fazer só depois que eu entrei na faculdade. Interessante. Eu não entrei pensando, quero trabalhar com cantor, quero trabalhar com ator, né? Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí dentro da faculdade eu fui me descobrindo, fui tentando compreender várias áreas. Aí eu digo que hoje em dia não mais, mas na época da graduação, eu falava que para ser fonoaudióloga eu tinha que ter umas 4 vidas, porque eu queria muito trabalhar em muitas áreas. E eu acho que a gente vai ter que ir se especializando, né, na nossa área. Então, hoje em dia, com 20 anos de formada, 21, eu já trabalhei com oncologia, na verdade eu fiz mestrado e doutorado na parte de oncologia, com pessoas que perdem, né, por conta de câncer, partes importantes
desse trato aqui. E esse trato, que é a laringe, a língua, também é responsável pela deglutição. Então, o fonoaudiólogo, ele também trabalha dentro de hospitais com pessoas que não têm mais possibilidade de deglutir, né? Ou têm dificuldade, a gente tem que reabilitar isso. Então, durante muitos anos eu trabalhei com isso. Aí, nos últimos 9 anos, acabou aparecendo no consultório uma demanda muito maior de expressividade, de comunicação. Hoje em dia também trabalho no mundo corporativo, eu dou vários treinamentos no mundo corporativo. E o outro viés também, um dos viéses que eu trabalho hoje, para mim isso tudo é fonoaudiologia, tudo é cuidar de gente, né? Cuidar da expressão, da expressividade, da comunicação. Eu também trabalho com uma coisa que chama comunicação não violenta, que é como a gente pode ouvir o outro sem fazer uma leitura daquela comunicação, né? Com menos julgamento possível e se expressar de uma forma que você não machuque o outro, mas também que não engula sapo. Certo. Mais harmoniosa, né? Mais harmoniosa. Então, uma comunicação mais empática, e isso não deixa de ser assertiva também. E atualmente, uma outra parte do que eu trabalho também, eu trabalho com população trans e travesti, em que eu faço esse trabalho de voz e comunicação com eles. Entendi. Um desafio grande, né? Sim. Porque muitos deles às vezes querem afinar a voz, né? Sim. A ideia do meu trabalho é fazer com que eles encontrem a sua voz, né? Que essa sua voz possa as representar da melhor forma possível. A gente não quer criar um personagem, porque muitos deles já foram personagens durante muitos anos. Então eles querem ser quem são e essas pessoas que estão aqui dentro querem se expressar. Então é mais uma parte do meu trabalho. Ô Ju, se você voltasse aí 21 anos no tempo, você não imaginava o que ia ter, né? Não. E mesmo assim, de, sei lá, 10 anos para cá, novos desafios foram surgindo. Sim. Interessante. Ou seja, nem tudo os bancos escolares ensinam. Nossa. Só a base, né? Isso é muito importante, assim. Eu acho que o que a escola, seja ela, né, a escola tradicional, seja ela graduação ou pós-graduação, ensina, ou deveria ensinar, é a sede de aprender. Perfeito. É a relação saudável que você tem que ter com o aprendizado. Porque depois disso, é você. Né? Porque, por exemplo, quem estudou na minha turma, vou imaginar, estudou na minha turma, teve os mesmos professores, teve as mesmas matérias, a gente não atende igual. Por quê? Porque é a singularidade de cada um. É isso que faz diferença. Então, cada um de nós vai usar o seu pessoal para o seu profissional e isso vai potencializar o seu profissional pelo seu pessoal. Então, a minha singularidade faz eu ser essa fonoaudióloga. E interessante você fazer essa pergunta, você sabe que eu nunca tinha parado para pensar que a Juliana de 10 anos atrás, será que ela imaginaria? Não, a Juliana de 20 anos atrás jamais imaginaria a Juliana de hoje. E eu acho que a Juliana que eu imaginei que seria hoje, eu não quero mais ser. Eu quero ser essa aqui que eu sou, sabe? Essa fonoaudióloga que eu sou faz muito mais sentido para mim. Assim. Então a escola da vida foi sensacional. Foi. Que legal, muito bom. É bacana. Agora, você acha que o olhar das pessoas que formaram com você continua o mesmo ou ele também pode ter mudado? Acredito que a gente muda, né? É inerente a mudança. O mundo muda. Se a gente tivesse que manter o mesmo olhar, a gente não usaria a internet, não usaria celular, não estaria fazendo um vídeo, né? Ou então a gente estaria fazendo em outras circunstâncias, como se fazia 20 anos, 30 anos atrás, né? Perfeito. Então, inclusive a educação muda. Exatamente. Então, acho que esse acompanhamento, ele é necessário, não como fonoaudiólogo, mas como pessoa. Okay. Né? A gente como pessoa precisa mudar. Certo. Durante a pandemia, você chegou a atender online? Sim. E chegou para ficar, né? Sim. Também é uma mudança de conceito. Então, totalmente. Antes você tinha que ter o olho no olho lá na hora. Sim. E eu sou uma pessoa muito de
pegar de toque, né? Eu preciso pegar na laringe das pessoas, eu preciso sentir a musculatura tensa. E aí foi bem difícil na pandemia, eu falei, mas vamos tentar. E aí aconteceu uma coisa incrível, que a maior parte do público da pandemia não era de São Paulo, os meus pacientes. Eram de fora de São Paulo, inclusive de fora do país. Aí eu falei, olha que incrível, né? Então, hoje em dia, quem é de São Paulo, eu atendo presencial. E ainda tem pacientes que falam assim, pode ser online? Porque, nossa, tá tão trânsito, tá chovendo tanto em São Paulo, tá tanto trânsito. Porque funciona online, eu quero continuar fazendo online. Então, às vezes a gente mata a saudade do presencial, a gente faz online, então a gente acabou acrescentando, né? Acho que essa é uma forma híbrida mesmo de existir, né, hoje em dia. Sim, verdade. Então, as pessoas que tiveram que mudar seus conceitos aí, pelo menos, só tendo presencial, né? Teve que mudar. Sim e não, né? Porque, por exemplo, disfagia, que é a dificuldade de engolir, não dá para você atender online. Sim, certo. Então tem, por exemplo, fisioterapia, não vamos fazer online, dá para você fazer um outro exercício, né? Mas não dá para você, a gente utiliza outros equipamentos dentro da fonoaudiologia, como eletro, como laser, isso eu preciso estar presencial. Então, algumas pessoas com demandas específicas precisa ser presencial mesmo. Ok. Eu trabalho há muito tempo no mercado de relacionamento com clientes, que é por telefone, os famosos call center. E eu sei que é dado treinamento lá no produto e tal, mas muitas vezes essa parte de informação, de uso melhor da voz, nem sempre é dado ou por falta de tempo, sei lá, por uma série de razões, tá? Que recado que você daria para esses profissionais que trabalham todos os dias às 6 horas direto, né? Com a voz? Olha, cuidem da sua voz, cuidem de você, porque, como diz Chico Buarque numa música, o que é bom para o dono é bom para a voz também. Mas se hidratem bastante, não passem do limite do corpo de vocês, se percebam, se cuidem, vão se sentir qualquer rouquidão por mais de 15 dias, procure um fonoaudiólogo e um otorrinolaringologista. E cuidado, porque esse é o seu instrumento de trabalho, né? Então, o pessoal do call center é um profissional da voz. Assim como um cantor, assim como um ator, assim como um narrador esportivo. Então, esse é o seu instrumento de trabalho, se cuida. Cuida de como você lida com todo o seu aparato, o seu equipamento. Perfeito. De modo geral, assim, para as pessoas que ainda não conhecem a profissão, o pessoal do ensino médio, né, está na dúvida, o que você falaria para eles? Olha, a fonoaudiologia é para quem gosta de gente. Okay. A fonoaudiologia é para quem gosta de ver o outro brilhar, e sim, pode dar, cuidar desse direito, porque a comunicação não é um dom, é um direito. Então a gente precisa cuidar, e quem se identificar com isso, quem gostar de gente, quem gostar de cuidar, quem gostar de comunicação, vem, que é uma profissão linda. Ok. E seus contatos? Bom, pode me procurar direto no Instagram, @juliana.portas. E aí lá tem várias informações, pode me mandar direct que a gente troca e também esclareço algumas dúvidas se tiver. Obrigada. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Juliana Portas, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.